24, versículo 13, 13, versículo 13 a 14. E eu vou ler o primeiro verso e os irmãos vão estar dando sequência. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Mateus, capítulo de número 24, versículo 3 ao 14. 3 ao 14. Amém? Amém. Está escrito assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é lícito que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então vão me entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis rodeados de todas as dores por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12. E por causa da multidão esfriará quase tudo. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, irmãos, a base é o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Bendito Deus, eterno Pai, nós mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor, para aprender de Ti, para aprender, Pai, do Teu Espírito, Senhor. Meu Deus, que não seja o homem, Pai, mas o Teu Santo Espírito, que dá sabedoria a todos, que dá bom entendimento, ó Pai, possa estar abrindo, Senhor, o entendimento dos Teus servos, Senhor, e dando, Senhor, sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poderia se assentar. Então, irmãos, como o trimestre passado, ele foi um trimestre de missiologia. Os irmãos bem sabem disso. Nós falamos de missões o trimestre inteiro. E hoje nós estamos passando a última lição, que é a lição de número 14. E a pergunta é: missões tem a ver com a volta de Jesus? A verdade prática diz que a grande comissão deve ser cumprida antes da volta de Jesus, ou seja, o arrebatamento. Então, a grande comissão, os irmãos bem sabem de cor e salteado, não é isso? Mateus 28, versículo 18 a seguir, onde Jesus ele
comissiona os discípulos a fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois disso, ensinando a guardar todas as coisas, disse ele, que eu vos tenho dito. Então, esta é a responsabilidade da igreja. Irmãos, sendo que ela deve ser cumprida, essa grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja, eu posso dizer que eu estou em aperto, porque eu tenho feito muito pouco. Eu não sei você, acho que é algo que cada um medita sobre e chega à conclusão. Então, a era da igreja, ela se conclui com o toque da última trombeta, quando os servos de Deus serão tirados da terra. Eu gostaria que alguém lesse isso aí em alto e bom som. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 51 a 55. Aleluia. Pode ir. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Amém. Então Paulo, ele começa aqui a nos ensinar no versículo de número 51, falando de um mistério. O que é mistério? Esse termo, ele refere-se a algo difícil de explicar, mas na verdade conhecido por Deus antes do tempo, ao qual ele manteve em segredo até o momento apropriado de ser revelado. Esse termo se refere à verdade oculta do passado e revelada no Novo Testamento. Então, posto isso, nós podemos concluir que nós somos privilegiados. Nenhum dos profetas, eles entenderam essas coisas, apesar de haverem profetizado sobre essa revelação que era Jesus Cristo para salvar a humanidade, apesar de ter profetizado que a igreja tomaria forma com Cristo, apesar de ter profetizado que a igreja também seria inaugurada pelo Pentecostes, mas eles não entendiam nada disso. E é muito interessante que quando eu pego 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 a 9, está escrito assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras. Ou seja, antes da fundação do mundo, isso já estava no coração de Deus para a nossa glória. E ele diz mais no versículo 8: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Quando nós pegamos 1 Coríntios capítulo 12, a gente vê Paulo, ele falando de uma situação, de um arrebatamento, ele não quer se exaltar, e ele fica dizendo, não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas a verdade é que ele subiu até o terceiro céu. E ali ele diz que ele viu coisas inefáveis, que não dá para expressar. Isso que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, que eu creio que é todos nós que estamos aqui esta noite, não dá para expressar. É algo grande, é algo maravilhoso, é algo que vale a pena nós renunciarmos às nossas vontades carnais, às nossas consciências, que vem do engano, para que nós podemos um dia estar com esse Deus na glória, esse Deus que preparou tudo isso. Irmãos, o que nós lemos aqui diz que ninguém entendeu os dias que Jesus usou. Aqueles que crucificaram, é claro que muita gente entendeu. Aqueles que crucificaram, aqueles que mataram o Cristo, eles não tinham revelação. Que se eles tivessem, eles não teriam matado o Senhor na glória. Quando eu estava degustando dessa passagem, eu fiquei pensando comigo mesmo, que não sei se você é igual a mim, talvez não, né? Talvez você nunca fez as coisas que eu já fiz. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, por que muitas vezes eu me encontro ruminando, eu me encontro no meu íntimo, querendo afastar desse Deus? Isso já aconteceu com você? Porque comigo já. Olha que nós somos privilegiados. Privilégio é aquilo que é dado a um com exclusão de outros. Sabe por que nós sabemos isso? Sabe por que eu e você, nós fomos revelados da salvação em Cristo Jesus? Porque nós fomos elegidos nele. Irmãos, e é evidente que a grande comissão precisa ser cumprida antes desse glorioso acontecimento. Que acontecimento é? Esse que o irmão acabou de ler, o arrebatamento da igreja. Mas mesmo com a igreja no céu, a pregação do Evangelho não cessará após o arrebatamento. O que vai acontecer no momento do arrebatamento é que a porta da graça será fechada. A dispensação, como você entender, ou a era da graça será fechada. Quem ficar, seja crente ou as nações descrentes ou judeu, não terá agora o Espírito Santo para convencê-lo, para ajudá-lo, para fortalecê-lo. Quando nós chegarmos lá no fim, para a gente ver a situação do versículo 14 do capítulo 24, veremos como vai acontecer com esse povo. Então, é melhor estar firme para que possamos subir com ele agora. Uma coisa muito interessante que eu acho na parábola do semeador, no capítulo 13, do Evangelho de Mateus, versículo 11, Jesus, ele ensinando os seus discípulos, ele diz assim, olha, vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por que eles duvidaram?
porque a eles não foi dado o conhecimento do reino dos céus, do governo do céu. Esse Deus que governa em um tempo em que a Bíblia nos relata que ali não terá mais morte, não terá dor, Glória a Deus. não terá doença. Louvado é o nome do E Senhor. o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu quero crer que aqui dentro dessa igreja não tem ninguém que um dia não chorou copiosamente por causa de um problema. A perda de um ente querido, uma doença te assolando e passando pelos médicos sem um diagnóstico preciso. Isso faz doer muito. Lá na eternidade, nós não teremos esse tipo de problema. Irmãos, e quando Jesus ele fala aos discípulos que a eles tinha sido confiado o mistério do reino dos céus, assim como foi confiado a mim e a você, então aqui Jesus afirma claramente que a capacidade de compreender a verdade espiritual é um dom gracioso de Deus. E glória a Deus que todos nós recebemos esse dom. Ele é concedido soberanamente aos eleitos. As pessoas reprovadas, por outro lado, são ignoradas. Elas colhem as consequências naturais de sua própria incredulidade e rebelião e cegueira espiritual. Acho que todo mundo conhece o Salmo 73, aonde Asaf ele entra em contenda com Deus. Asaf ele começa a contender com Deus Todo-Poderoso por causa da prosperidade do ímpio. Só que no final do salmo, Deus responde para ele e mostra ele a consequência na vida daquelas pessoas, que eles serão reprovados, eles serão ignorados. Eu ouvi um sábio falar certa vez que muitas vezes Deus ele não castiga o ímpio, mas o maior castigo de Deus é Deus não o revelar da salvação. Então, irmãos, como nós estamos falando da pregação do Evangelho, para que o maior número de almas possa ser salvo ainda nesse período em que a porta da graça está aberta, que o Espírito Santo fala no meu e no seu ouvido, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós pegamos o versículo 52 da leitura que o governador Nahum fez, diz que no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, então, os mortos, aqueles que já dormiram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os que estamos vivos, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E teremos um encontro com o Senhor nos ares.
Isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. É uma transformação simultânea. Veja bem, eu não sei se isso já ocorreu com os irmãos, mas eu em sonho, às vezes em período que estava muito doente, eu via o meu corpo, o corpo doente, e eu do lado de cá, olhando aquele corpo, sem sentir nada, dor nenhuma. Então, nós os que somos salvos, no dia da transformação, se tiver faltando um braço ou uma perna, será completo. Quando o apóstolo Paulo ele fala de abrir e fechar de olhos, essa foi a maneira para ele mostrar quão breve será esse momento. A palavra grega para abrir e fechar de olhos, ela se refere a qualquer movimento rápido, como o olho pode mover-se mais rapidamente do que qualquer outra parte do corpo visível. Então isso parece ilustrar bem a súbita transformação dos crentes arrebatados. Irmãos, então, o som da trombeta, como eu já disse, ele irá anunciar o fim da era da igreja. A igreja foi embora. Quando todos os cristãos forem removidos da terra no arrebatamento, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E aí se segue aquilo que eu já falei. Então, essa é a trombeta da libertação. É a trombeta do nosso encontro com Deus. Olha a Bíblia aí, Êxodo 19, 16 a 19. Glória a Deus. Êxodo 19, 16 a 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Amém. Então nós sabemos que Moisés, pela própria escritura, que ele é um tipo de Cristo. E ele mesmo falou que Deus ele suscitaria do meio dos irmãos dele lá um profeta que seria igual a ele, e que Deus pediria conta a todo aquele que não ouvisse as palavras que aquele profeta proferisse. E ele falava de Jesus Cristo. Irmãos, mas por que eu pedi para ler isso nesse lugar? Por causa do toque da trombeta. Pode ver o versículo 17, e está escrito assim: Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E nós seremos levados nesse dia glorioso do arrebatamento para encontrarmos com Deus, com o nosso Senhor nos abençoe. Aleluia. Então, a pregação do Evangelho, ela não é nenhuma urgência, ela é uma emergência, uma emergência. Nós, por isso, vamos ver Mateus 25, 19 a 30. Mateus 25, 19 a 30.
que é a famosa parábola dos talentos. Glória a Deus. Todo mundo achou? Uma outra pessoa leia que a minha tradução aqui é diferente, uma tradução atualizada ou revista, por favor. Mas, alto e como som. A sua não, Lucas, a sua é igual a minha mesmo. Olha. A sua tradução não é a tradução nova? Eu quero atualizado ou revisado. A minha atualização. Ou revista corrigida. Pode ler. Deus que seja em alto e bom som. 25, 19 a 30. Capítulo 19. Capítulo 25, do versículo 19 ao 30. Agora sim. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com ele. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-te mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entre e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantaste e ajunta onde não semeaste. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos devia ter investido meu talento com banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais com juros. Sendo assim, tirai o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora, às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Obrigado. Irmãos, todo mundo conhece essa parábola. E se não conhecia, ficou conhecendo agora. Mas o que eu quero elucidar aqui e pensar nessa noite com a igreja é que talento é uma medida de peso. Um talento equivale a 35 quilos. Então, sendo assim, nós vemos talento de ouro e talento de prata. É tudo igual. O que muda, é claro, que o ouro é mais caro do que a prata. Né? Então, no versículo 18, às vezes a gente vê isso, como nós já pegamos no 19, mas enfim. Mas o que tinha recebido um talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Estou lendo isso no nosso irmão, você está caindo em contradição. Tá. Só porque o talento de prata poderia ser revertido, claro, em dinheiro. O significado contemporâneo da palavra talento, denotando uma habilidade natural, ela é equivocada. Nessa palavra da administração dos dons naturais. Então, dom é uma qualidade nata, nesse caso aí, né? Dom, que a pessoa já nasceu com ele.
E o talento está relacionado também à aptidão ou à inteligência. Só que o que nós vimos aqui, principalmente o versículo 23, porque quando aquele que recebeu 5 talentos, ele devolve com mais 5, ele é elogiado pelo seu Senhor e é convidado a entrar no gozo do Senhor. E o que entregou os 2 talentos e mais 2, a diferença está grande, né? A diferença é de 60%. Veja aqui no versículo 23, está escrito assim: o Senhor respondeu: muito bom, servo fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Vem e participa da alegria do seu Senhor. Então, o que tinha 5 e devolveu 10, e o que também tinha 2 que recebeu 2 e devolveu 4, eles receberam exatamente a mesma recompensa. O que indica que a recompensa não se baseia no resultado, mas sim na fidelidade. Tá? Porque senão, eu, por exemplo, estaria perdido, né? Esses homens aí que arrastaram milhões de almas para os pés do Senhor, e que eu sei, eu ganhei umas poucas almas, né? Que não fui eu que ganhei, mas foi eu que joguei a semente, o Espírito Santo fez germinar. Então, o que ocorre? A palavra do talento, ela ilustra a tragédia da oportunidade perdida. Ela ilustra o quê? A tragédia da oportunidade perdida. A tragédia da oportunidade perdida. O que saiu de viagem, porque aquele senhor que deixou esses talentos para que fossem multiplicados ou trabalhados pelos seus servos, representa Cristo. E os servos representam os cristãos professos, aqueles que com a sua boca declarou que Jesus é o seu Senhor. Só que com diferentes níveis de responsabilidade. Mas é servo da mesma coisa e todos receberam talento. Um recebeu 5, outro 2 e o outro 1. Então, o que eu disse aqui, o que eu levo em conta não é o resultado, e sim a fidelidade. A fidelidade é o que ele exige deles, a palavra. Sugere que todos os fiéis serão frutíferos até certo ponto. A pessoa infrutífera, nós vemos lá no versículo 30 que ela é o quê? Ela é desmascarada, chamada de hipócrita e destruída. A frutífera, ela é o quê? Ela é recompensada e entra no gozo do Senhor, entra para a alegria do seu Senhor. Nós poderíamos traduzir que ela entra com Cristo no seu governo. Então, irmãos, nós que estamos aqui, nós que estamos ouvindo o Espírito Santo nesta noite, se é que crê que é o Espírito Santo que dirige a sua igreja, é Ele que dirige a sua palavra, deveremos nos esforçarmos para ser cristãos frutíferos naquilo que Deus tem confiado a cada um. De repente, confiou 100 a 1 e para mim só confiou 2, mas não importa. O que importa é se eu
fui fiel naquilo que Ele me confiou ou não. Sabe por quê? Eu fiquei sabendo desse trabalho que hoje, que seria assim, foi ontem à tardinha, né, amigos? O Anísio ligou, consequentemente a meu pastor deve ter ligado pela tarde. Irmão, vai passar a lição de número 14 de manhã. E os irmãos que têm revista sabem, ela só tem 2 tópicos. E a lição, quanto menor, mais difícil. Né? Não é isso, professor Edson? Quanto menor a lição, mais difícil ela é. E à noite eu debrucei em cima dessa lição e não achei nada dessa lição. Levantei de madrugada, 4 horas da manhã, eu falei, eu preciso de achar. Aí achei, graças a Deus, que o serviço parou mais cedo, 2 horas, 2h30 eu voltei para casa e fiquei debruçado em cima dessa lição até no horário de sair para cá. Sabe por quê? Porque eu tenho que me esmerar, eu tenho que me esforçar. Se eu for negligente, eu vejo, às vezes, a pessoa vai pregar e ele vai para a igreja sem nada, principalmente o pregador que trabalha. Ele bola um sermão, né? E fica procurando um texto para o sermão. Ao invés de ele pegar o texto e dali extrair o sermão, não. Ele faz o sermão, agora ele precisa só apenas do texto. Aí pode-se deduzir que o Espírito Santo não está nisso. Então, irmãos, Jesus, ele, no Evangelho de João, capítulo 4, 35, Jesus, ele fala de uma colheita antes de tempo. Todos aqui conhecem Jesus conversando com a mulher samaritana, quando os discípulos chegam com comida. No versículo 34, ou no 33, os discípulos perguntam para Jesus se ele não vai comer. E Jesus, ele dá uma resposta que ele diz que a comida que ele tem para fazer é fazer a vontade do Pai que o enviou enquanto é tempo. Só que no versículo 35, ele diz, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Na visão dos discípulos, a colheita que começaria em abril, ainda faltava 4 meses. E Jesus disse, abra os olhos. Veja que os campos estão brancos para a ceifa. Esta colheita, ela não depende de estar maduro ou não. Essa ceifa está falando do ganhador de almas, trazer almas para o reino dos céus. Então veja que em Mateus 9,37 ele orienta os discípulos a pedirem ao dono da seara obreiros para a seara, porque a seara ela é muito grande e os discípulos são poucos. É que eu vejo muitas vezes, né? Agora até não, mas um tempo atrás aí, os irmãos às vezes ponderando, né? Puxa vida, tem muita gente à toa e a gente trabalhando demais. Uma enorme seara para poucos discípulos. Mas o mandamento do mestre é cear, é ceifar, é colher. Essa grande comissão, ela tem que estar completa até o dia da volta do Senhor. João, mas quando será a volta do Senhor?
Eu creio que o que eu vou falar aqui é chovendo molhado, os irmãos todos sabem disso, mas só para ilustrar, para que os irmãos entendam melhor. Lá no Oriente Médio, lá em Israel, um menino com 13 anos, ele conhece toda a Torá, ele conhece toda a lei de Moisés, ele conhece os 613 mandamentos e mais alguma coisa. Então, quando ele completa 13 anos, ele sai para procurar uma esposa. A esposa deve ter entre 14 e 15 anos. O que ele leva? Ele leva um contrato, ele leva o pagamento do dote e ele leva vinho. Então, quando ele encontra aquela menina, vou chamar de menina, né, porque é muito nova, embora que ele também seja menino, e ele fala com o pai dela e é aceito, ali ele dá o dote, compra, né, porque é comprado mesmo, ele compra aquela menina, e enquanto ele está tomando aquele vinho com o pai da moça, aquele contrato é assinado. E ele vai embora para a casa dele. E ele encontra com os amigos e ele diz, e os amigos perguntam: quando é que você vai buscar a noiva? Ele diz: eu não sei, só meu pai sabe. Quando ele a pediu em casamento, ele disse: na casa de meu pai tem morada para você. Vou fazer aqui igual os pregadores famosos. Quem pegou ele? Não é? Eles têm um negócio. Quem pegou e faz assim, com a mão comigo e vai ganhar fora. Então, irmãos, é isso. Glória a Deus. A noiva foi comprada. Glória a Deus. Nós somos a noiva. No Evangelho de João ele disse: na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito para vocês, pois vou preparar lugar, eu vou para a cruz, eu vou preparar lugar para vocês. Tá? E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Então o rapaz foi embora e foi preparar um lugar. É por isso que quando José, ele tinha feito esse processo com Maria, ele desposou ela, foi embora para preparar o lugar, e quando ele volta, ele a acha grávida. Né? Não vou entrar no mérito, porque os irmãos sabem disso melhor que eu. O relógio já acelerou, ou eu fui muito devagar, mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, está escrito assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá. Eu agora quero entrar no versículo 14 da leitura que nós lemos. Aqui está falando não precisamente da volta do Senhor para arrebatar a igreja. Está falando do dia do Senhor. Está falando da vingança do nosso Deus sobre todos os ímpios que desprezaram a sua palavra. E nós vamos ver alguma coisa no livro do profeta Zacarias. Vai abrindo aí, porque eu só tenho, na verdade, 10 minutos, porque faltam 15 para as 9, né? E o pregador que tem ética, ele não passa, ele entrega antes. Então eu li. Ele disse: quando disserem,
segurança, a destruição virá. Em alguma tradução vai dizer, virá repentina destruição. Como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo algum escapará. Apocalipse quanto? Apocalipse não. 1 Tessalonicenses 5. E eu li do 1 ao 3. O senhor pediu para abrir em Zacarias. No Antigo Testamento. Qual é o capítulo e versículo? Versículo, por enquanto não. Nós vamos abrir no capítulo 14. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Eu quero ver com todo mundo. Amém. Sabe por quê, irmãos? Que eu trouxe isso aqui? Porque a lição é pregar o Evangelho até que Jesus volte, para que o número maior possível, dentro do período da graça, possa escapar da grande tribulação. E o texto que nós vamos ler aqui, ele vai falar exatamente da grande tribulação. Primeiro, antes, os irmãos podem deixar a Bíblia aberta aí, porque quando Jesus ele virá no Monte das Oliveiras, aqui está escrito, quer ver? Vamos pegar aqui. Oito e 9. Leia. 14. Não, melhor. 14, 2. E 3. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres possadas, metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Amém. Então, quem ajuntou as nações contra o povo de Israel? O próprio Senhor. A leitura diz que Ele ajuntará as nações para a batalha naquele dia. Esse dia será um grande dia, porque o Senhor, Ele vencerá todas as nações que Ele vai reunir para lutar contra o povo de Israel. E no final disso aí, Ele vai instaurar o milênio. Então, se nós pegarmos aqui, versículo 8, se estiver aberto, leia, e o 9. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. O Senhor, Ele destruirá tudo que for religião que Satanás tiver deixado por aí. Um só será o Senhor. Glória a Deus. E se nós pegarmos o versículo agora 12, e aí eu quero uma leitura mais extensa, pode ir indo, até eu pedir para parar. Quem vai ler? Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca.
Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão ao seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá irá lutar em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e roupas em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Põe só uma vírgula, pode continuar de pé. Irmãos, eu faço uma pergunta. Você quer ficar aí para esse período? Eu disse antes que o Evangelho, depois que ele foi embora, continuará a ser pregado. Nós temos as duas testemunhas de Apocalipse. Nós temos os 144 mil, que é 12 mil de cada tribo do povo de Israel, que irão pregar o Evangelho naquele tempo. Nós temos o anjo João 14,6, que também pregará o Evangelho eterno. Ele dará instruções como será a nova vida. Então, aqui veja bem que essas nações estavam guerreando contra Israel. Aqui a Bíblia está dizendo que o olho, Deus mandou uma praga, que o olho apodreceu dentro da óbvia, a língua apodreceu dentro da boca, o corpo apodreceu. Então, porque nós estamos falando disso aqui hoje, não vale a pena ficar aí. No milênio, Jesus ele vai reger as nações com cetro de ferro. Assim está escrito em Apocalipse. Apocalipse 19:15, Apocalipse 2:27, Apocalipse 12:5. Não vai dar tempo, ali eu já estou com 5 minutos só. Mas então, e veja, irmãos, por quê? Porque apesar de a Bíblia não dizer, naquele tempo vai ser um período, no milênio, vai ser um período da lei. O último versículo que ele leu diz que todas as nações terão que vir a Jerusalém uma vez por ano para celebrar a festa das cabanas, a festa que lembra quando o povo de Israel foi tirado do Egito e peregrinaram pelo deserto, morando em cabanas. Continue, por favor, presbítero. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem, nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga, com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Amém. Entendeu bem, irmãos? Como vai ser? Jesus ele voltará, ele vencerá o povo do anticristo e depois ele quer um povo fiel. Não vai ser como agora, eu sirvo se eu quiser. A nação que não subir para adorar em Jerusalém, ela ficará sem chuva. E sem chuvas, nenhuma nação pode subsistir. Amém?